Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal Consultório Médico Berneco. O meu nome é Pascoal Berneco, biomédico e ozonoterapeuta. Hoje vamos falar de uma doença que muitos de vocês sabem e outros não sabem. Mas qual é esta doença? Hoje o tema é a doença de Gota. O que é isso, doença de Gota? A doença de Gota, será que é a epilepsia? Eu também não sabia, aprendi e depois de ter aprendido, levei aqui para informar acerca desta doença de Gota. O que é isso, doença de Gota? Sem mais delongas, a doença de Gota é o acúmulo do ácido úrico na corrente sanguínea que leva à inflamação das articulações. Ácido úrico com maior concentração no sangue, não é? Que provoca a inflamação das articulações. Então, a doença de Gota é a inflamação das articulações por causa do aumento da quantidade do ácido úrico no sangue. Não é a epilepsia. É uma doença inflamatória e não uma doença neuronal. Já a epilepsia é uma doença neuronal que acontece a nível dos neurônios, a nível da nossa cabeça. Então aí está. Quais são as causas então dessa doença de Gota? A doença de Gota tem várias causas. Entre elas, a dificuldade da eliminação do ácido úrico no sangue, quando a disfunção a nível do sistema digestivo, a nível do sistema excretor de eliminação, então ali vai haver o excesso, o aumento, porque vai haver maior produção, mas menor eliminação. E ali vai acontecer então o acúmulo do ácido úrico na corrente sanguínea. E a outra causa, maior produção a nível do organismo. Quando haver uma disfunção, uma dificuldade, não é? Do órgão de produção, produzir mais sem o controle, que tudo começa na mente, sem o controle da nossa mente, do hipotálamo, do tálamo, ali vai haver uma produção, né? Uma produção com maior quantidade e sem o devido controle. Vai aumentar o ácido úrico no sangue, que vai provocar a inflamação então, nas articulações. Mas esta doença tem outras causas, como o consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de antidiurético para aqueles pacientes que são hipertensos, aqueles pacientes que têm o colapso das artérias, então que precisam tomar medicamentos para fazer a dilatação das artérias, veias. Se tomarem por excesso, também pode aumentar a produção do ácido úrico e este paciente então sofrer com a doença de Gota, que é a inflamação das articulações. E temos ainda outro problema, que são as diabetes. As diabetes também é um fator que influencia no aparecimento do ácido úrico. Diabetes, hipertensão, o acúmulo de gorduras no sangue. No caso, estamos a falar de pacientes obesos. Estes também são fatores que fazem com que o paciente então tenha, ou a pessoa tenha maior quantidade de concentração do ácido úrico. E tem um fator bastante importante, que é um fator fisiológico, a idade. Vamos falar também do gênero masculino e feminino. Qual é o gênero que tem maior incidência da doença de Gota? Então, falar sobre a doença de Gota em idosos é muito frequente, porque ali o organismo passa a descompensar, principalmente quando ele não é treinado fisicamente, mentalmente, os problemas são maiores. A doença de Gota para os adultos é frequente, mas que sim, podem ser controlados. Como? Vamos ouvir e vamos saber como. E já para os gêneros, conforme me referi, o gênero masculino tem maior incidência em relação ao gênero feminino. Por quê? Por causa da fisiologia, da estrutura do homem.
maior intensidade, maior atividade, nós também transgredimos mais, tropeçamos mais, porque estamos sempre em atividade, em correrias dali, comemos onde temos que comer, onde como comer. Pronto, é difícil a vida do homem. Não é? Que hoje também as mulheres têm essa dinâmica, mas o homem em si, a sua natureza, não é? A sua fisiologia faz com que ele tenha maior possibilidade de desenvolver a doença de gota provocada por aumento excessivo do ácido úrico. Então o homem tem muito em relação à mulher. E já as mulheres que têm maior probabilidade de desenvolver a doença de gota por aumento do ácido úrico são aquelas mulheres que se encontram em menopausa. Não é? As mulheres em menopausa têm maior problema de desenvolver o ácido úrico para a doença de gota. Por quê? Por causa do estresse. A fisiologia da mulher ali muda. Ali tem diversas alterações para adaptar-se a esse processo que é menopausa. Então envolve processos de várias naturezas, psicológica, fisiológica, a nível hormonal. Então faz com que essas mulheres em menopausa tenham a maior probabilidade de desenvolver maiores quantidades de ácido úrico no seu corpo. Então qual é o conselho que deixamos aqui? Como saber se tenho excesso de ácido úrico? Para além das dores, os sinais e sintomas que a pessoa pode sentir, dores nas articulações, inflamações nas articulações, em muitos casos no joelho, no cotovelo, no tendão de Aquiles, tem ali nas rótulas. Então, são esses os sinais e sintomas. Também podem, por causa da dor, por causa do inchaço, a inflamação pode provocar febres, mas é muito raro a febre. Como prevenir então? A prevenção passa, por isso é que vemos os naturopatas explicam, não, deve evitar comer carnes vermelhas. De onde é que adquirimos essa substância que é o ácido úrico? Na alimentação, porque o nosso organismo já produz, por intermédio da degradação das bases purina, que constituem o DNA, as bases purinas são azotadas e constituída por produtos de proteína. Então, este ácido úrico é derivado das proteínas e destas proteínas que constituem as bases purinas do DNA. Então, como o DNA já existe no nosso organismo, para ele aumentar, também pode ter influências de alimentos com maiores concentração de proteínas, como no caso as carnes vermelhas, as verduras e tantos outros alimentos. Por isso é que os alimentos devem ser dosificados para que não alterem então aquilo que é o metabolismo, o funcionamento do nosso organismo, porque tudo por excesso faz mal, pode levar a uma consequência que então nos deixa enfermos ou doentes. E desta forma, sendo uma doença inflamatória, nós podemos tratar com o ozono, que é administrado localmente, administrado na corrente sanguínea autoimunoterapia maior e também a ozonoterapia retal. Para esses casos inflamatórios são indicados, entre outros medicamentos, convencionais, porque o consultório médico Berneco presta serviços de saúde convencional e de medicina natural com ozono. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e que as pessoas tenham proveito e que as pessoas previnam-se da doença de gota e tenham entendido que doença de gota não é igual à epilepsia. Doença de gota é uma doença inflamatória.